No reino da realeza, onde cada sorriso é calculado e cada gesto é meticulosamente analisado, as aparências são mantidas com grande cuidado. No entanto, por trás das opulentas paredes dos palácios, até as famílias que parecem perfeitas, muitas vezes escondem seus segredos. Recentemente, revelações surgiram das fontes mais inesperadas. Os filhos de Kate Middleton. Esses jovens da realeza, de maneira inocente e sincera, teriam revelado alguns dos segredos mais bem guardados sobre o príncipe William, oferecendo um raro vislumbre das dinâmicas entre o duque e a duquesa de Cambridge e o palácio. Será que essas revelações poderiam lançar luz sobre as verdades ocultas por trás dos queridos membros da realeza britânica? Ao nos aprofundarmos nesses detalhes surpreendentes e íntimos sobre o príncipe William, somos lembrados de que, mesmo em um mundo onde a imagem é tudo, a verdade encontra um meio de surgir, às vezes dos lugares mais inesperados. Em um mundo onde antigas tradições colidem com a era moderna em rápida mudança, a monarquia britânica permanece como um símbolo de continuidade e transformação. Essa imagem cuidadosamente curada de perfeição régia é sustentada pelos membros da realeza. Mas, sob a superfície, existe uma tensão crescente entre as velhas maneiras e o novo. À medida que o mundo muda, assim também mudam as aspirações e visões daqueles que estão na linha de sucessão ao trono. O rei Charles III, com sua curiosidade intelectual e profundo compromisso com causas como a sustentabilidade ambiental, há muito tempo reflete sobre o futuro da monarquia britânica. Sua visão não é de uma rígida adesão à tradição, mas de uma instituição ágil e simplificada, projetada para enfrentar os desafios da sociedade moderna. Charles olha para as monarquias escandinavas como modelo, admirando como elas equilibram tradição e progresso, engajando-se com o público e promovendo valores inovadores. Ao longo de sua vida, Charles construiu fortes laços com outras realezas europeias, compartilhando discussões sobre os desafios que todos enfrentam em um mundo cada vez mais interconectado. Ele acredita que para a monarquia perdurar, ela deve evoluir, abraçando a transparência, a sustentabilidade e um renovado senso de serviço público. Em sua visão, a monarquia britânica deve simbolizar não apenas estabilidade, mas também servir como um catalisador para mudanças sociais positivas. O príncipe William, embora alinhado com a visão de seu pai de modernizar a monarquia, traz sua própria perspectiva única. Crescer sob o olhar implacável da mídia moldou sua visão de mundo. Como pai, William é particularmente sensível às pressões da vida pública e está determinado a proteger sua família dessas pressões o máximo possível. Ele entende que o futuro da monarquia depende de encontrar um equilíbrio delicado entre honrar a tradição e adaptar-se às demandas do mundo moderno. William vislumbra uma monarquia profundamente conectada com o povo que serve, mais acessível, relacionável e reflexiva dos valores da geração mais jovem. Seu foco em questões globais como saúde mental, mudanças climáticas e justiça social ressoa com pessoas não apenas na Grã-Bretanha, mas em toda a Europa e além. Contudo, à medida que essas ideias progressistas começam a criar raízes, a fachada polida da monarquia torna-se vulnerável. Segredos da família real ocasionalmente vêm à tona, como ocorreu recentemente com as crianças de Cambridge. Suas revelações inocentes forneceram um vislumbre dos bastidores, expondo a tensão entre a imagem tradicional da realeza e os papéis em evolução que se espera que desempenhem. Essas divulgações inesperadas desafiam o equilíbrio que William e Kate estão tentando manter, destacando a fragilidade de uma monarquia em transição. Enquanto navegam nesse complexo mundo da realeza, o futuro da monarquia dependerá de sua habilidade em fundir o melhor dos dois mundos, mantendo a imagem digna do passado enquanto abraçam as mudanças necessárias para permanecerem relevantes no presente. No coração da monarquia britânica, um novo capítulo está se desenrolando, colocando o príncipe George, a princesa Charlotte e o príncipe Louis no centro de um legado cuidadosamente planejado. Sob a atenta orientação de seus pais, o príncipe William e a princesa Catherine, esses jovens membros da realeza estão sendo preparados para as responsabilidades que acompanham seu patrimônio real. Cada decisão que William e Kate tomam hoje não apenas moldará a vida de seus filhos, mas também influenciará o futuro da monarquia britânica. Um dos momentos mais surpreendentes dentro dessa narrativa real ocorreu quando um simples e sincero pedido ecoou pelo palácio. Por favor, me perdoe. Essa declaração vulnerável, proferida em um momento de emoção genuína, ofereceu um raro vislumbre das enormes pressões que William e Kate enfrentam ao criar seus filhos
dentro das complexidades da vida real. Isso destacou o peso emocional de preparar seus filhos para herdar a coroa, enfatizando os desafios muitas vezes não expressos que acompanham a criação do futuro da monarquia. O príncipe William e Kate Middleton são mais do que apenas pais, são os arquitetos de uma nova era real. Com o peso da história pressionando-os, enfrentam a delicada tarefa de preparar seus filhos para vidas que serão tanto públicas quanto privadas, moldadas pelas exigências únicas do dever real. O mundo observa com expectativa, imaginando o que o futuro reserva para o príncipe George, a princesa Charlotte e o príncipe Louis, e como seus pais os estão preparando para os papéis que estão destinados a desempenhar. O príncipe George, o mais velho dos filhos de Cambridge, carrega o fardo mais pesado, pois é o futuro rei da Inglaterra. Embora seu caminho pareça claramente definido, também está cheio de desafios. William, tendo trilhado esse caminho, está profundamente consciente das pressões que acompanham o título. Ele e Kate estão determinados a garantir que George tenha uma infância repleta de normalidade, enquanto o preparam para as imensas responsabilidades que o aguardam. Encontrar esse equilíbrio não é uma tarefa fácil, mas reflete o profundo entendimento de William sobre as complexidades da vida real. Seu discreto pedido de perdão ressalta o pesado fardo de saber que seus filhos, embora inocentes e inconscientes, nasceram em uma vida que não escolheram. Uma vida em que seus futuros já estão traçados por sua linhagem. A princesa Charlotte, com sua postura confiante e intelecto afiado, já está esculpindo um papel distinto dentro da família real. Ao contrário de George, o futuro de Charlotte é menos prescrito, oferecendo-lhe mais liberdade para explorar seus interesses e moldar sua identidade. Kate tem sido fundamental em fomentar a curiosidade e a independência de Charlotte, ao mesmo tempo em que enfatiza a importância dos deveres reais. William e Kate estão comprometidos em garantir que Charlotte esteja preparada para as oportunidades e desafios únicos que acompanham sua posição. Então, há o príncipe Louis, o mais jovem dos filhos de Cambridge, cujo papel dentro da família real ainda está se formando. Para Louis, William e Kate priorizam a criação de um ambiente amoroso e de apoio que lhe permita perseguir suas paixões sem as pressões imediatas do dever real. Eles entendem que, com o tempo, Louis precisará encontrar seu lugar dentro da monarquia e estão comprometidos em ajudá-lo a navegar nessa jornada com cuidado e consideração. Um dos segredos mais bem guardados dentro da casa de Cambridge tem sido o quanto o príncipe George sabe sobre seu futuro como rei. Embora ele sempre tenha sabido que é um príncipe, William e Kate fizeram uma escolha deliberada de protegê-lo do peso total de suas futuras responsabilidades pelo maior tempo possível. Essa estratégia decorre da experiência pessoal de William, pois ele e seu irmão, o príncipe Harry, muitas vezes lutaram com a consciência precoce de seus deveres reais. William quer que George tenha uma infância mais típica e está adiando o momento em que ele terá que confrontar totalmente seu destino real. Curiosamente, a princesa Charlotte está surgindo como uma figura de apoio para seu irmão mais velho. Observadores reais notaram que Charlotte pode desempenhar um papel crucial em ajudar George a lidar com as complexidades de suas futuras responsabilidades. O vínculo entre os dois irmãos lembra a relação entre a princesa Anne e o rei Charles, sugerindo que Charlotte pode se tornar uma aliada fundamental para George à medida que crescem em seus respectivos papéis dentro da família real. De vez em quando, a princesa Charlotte revela pequenos e encantadores detalhes sobre a vida em família dentro dos portões do palácio. Em uma ocasião, ela deixou escapar que seu pai, o príncipe William, tem uma paixão secreta pela dança, embora prefira dançar quando ninguém está olhando. Esse pequeno detalhe oferece um vislumbre do lado pessoal de William, mostrando que, apesar da seriedade de suas responsabilidades reais, ele encontra tempo para as alegrias simples da paternidade. O príncipe Louis também compartilhou um adorável segredo de família. Seu pai, o príncipe William, é um verdadeiro expert em fazer panquecas. Essa pequena revelação pinta o retrato de um pai que, apesar das muitas demandas de seu papel real, valoriza e aprecia os momentos cotidianos da paternidade. Para Louis, William e Kate se concentram em proporcionar um ambiente acolhedor que lhe permita explorar seus interesses livremente. Eles sabem que, com o tempo, Louis precisará encontrar seu próprio papel dentro da monarquia e estão comprometidos em ajudá-lo a fazer isso com o mesmo cuidado que demonstraram com George e Charlotte. Num contexto mais amplo, a abordagem de William e Kate para criar seus filhos mistura valores modernos com tradições reais. Eles estão atentos às mudanças que ocorrem em toda a Europa,
onde as famílias reais estão se adaptando a novas realidades sociais e políticas. Ao criar George, Charlotte e Louis com um equilíbrio entre princípios modernos e deveres reais, eles estão dando um exemplo de como a monarquia britânica pode permanecer relevante no século XXI. Com o tempo, William e Kate inevitavelmente enfrentarão decisões difíceis sobre se seus filhos se tornarão membros ativos da realeza. Embora ainda não tenham divulgado publicamente seus planos, sua abordagem cuidadosa na criação dos filhos e em seus papéis dentro da monarquia sugere que eles enfrentarão essas escolhas com o mesmo equilíbrio entre tradição e modernidade que caracterizou suas vidas públicas até agora. O compromisso deles com a realização pessoal e a escolha individual de seus filhos sinaliza uma mudança potencial nas expectativas colocadas sobre as futuras gerações da realeza, refletindo uma perspectiva mais moderna sobre o que significa servir como parte da família real britânica. O público britânico e a mídia responderam com sentimentos mistos à abordagem moderna de William e Kate na criação de seus filhos. Muitas pessoas apreciam o estilo de criação prático deles, vendo isso como uma mudança positiva em relação às abordagens mais formais do passado. Os apoiadores veem os esforços deles para equilibrar os deveres reais com um senso de normalidade para os filhos, como um sinal de que a monarquia está evoluindo em uma direção mais contemporânea e relacionável. No entanto, alguns tradicionalistas permanecem céticos ou críticos em relação a essas mudanças. Eles temem que, se a princesa Charlotte e o príncipe Louis evitarem se tornar membros ativos da realeza, isso possa enfraquecer o papel tradicional da monarquia. Os críticos argumentam que a força da monarquia reside na sua adesão à tradição e que qualquer desvio poderia enfraquecer sua estabilidade e relevância a longo prazo. A resposta da mídia também foi dividida. Alguns veículos elogiaram William e Kate por sua abordagem de visão moderna, retratando-os como pais contemporâneos que estão adaptando a monarquia aos valores atuais. Outros expressaram preocupação de que suas decisões possam prejudicar a posição da instituição. Esses críticos questionam se priorizar a felicidade pessoal em detrimento do dever público pode enfraquecer a capacidade da monarquia de cumprir suas obrigações. Essas reações, no geral, destacam o delicado equilíbrio que William e Kate enfrentam ao navegarem em seus papéis como pais e membros da realeza. Equilibrar a tradição com a necessidade de adaptação a um mundo em mudança permanece um desafio complexo. No mundo intricado e cheio de tradições da realeza britânica, cada movimento é escrutinado pelo público global. O príncipe William e Kate Middleton, no entanto, tomaram silenciosamente uma decisão que pode reformular o futuro de sua família e talvez da própria monarquia. Ao contrário de seu filho mais velho, o príncipe George, que está sendo meticulosamente preparado para seu futuro papel como rei, a princesa Charlotte e o príncipe Louis provavelmente serão encorajados a evitar se tornar membros ativos da realeza. Essa decisão, embora sutil, traz profundas implicações. Para entender o raciocínio por trás dela, é necessário considerar o conceito profundamente enraizado na monarquia britânica, conhecido como o legado do herdeiro e do reserva. Por gerações, o filho mais velho, o herdeiro, tem sido preparado para herdar o trono, carregando a responsabilidade de continuar o legado real. Enquanto isso, os irmãos mais novos, frequentemente rotulados como reservas, têm historicamente lutado para encontrar um propósito, o que leva a confusão, tensão e desafios pessoais. As experiências do príncipe Harry, particularmente sua decisão de se afastar dos deveres reais em 2020, servem como um lembrete claro dos desafios que acompanham a posição de reserva. Essa dinâmica pode criar incerteza e até ressentimento para aqueles que se encontram na sombra do herdeiro. Tendo presenciado esses desafios em primeira mão, o príncipe William está determinado a proteger seus filhos de um destino semelhante. William entende que a vida de um membro ativo da realeza exige um grande sacrifício pessoal e vem acompanhada de um escrutínio público constante. Ao potencialmente desviar Charlotte e Louis do caminho tradicional de serviço real, William e Kate estão lhes dando a liberdade de explorar seus próprios interesses e construir identidades independentes das expectativas reais. Essa decisão reflete o compromisso inabalável do casal com a felicidade e o bem-estar de seus filhos. Ao fazer essa escolha, o príncipe William expressou um sincero pedido: "Por favor, me perdoem." Essas palavras sugerem um conflito interno, reconhecendo que essa decisão rompe com séculos de tradição e pode não ser facilmente aceita por todos, especialmente dentro da família real. No entanto, William reconhece que priorizar o bem-estar de seus filhos em detrimento do dever real é necessário.
Uma das principais motivações por trás dessa decisão é o desejo de William de evitar a dinâmica de reserva que causou tanto sofrimento no passado. Por gerações, o reserva frequentemente enfrentou o desafio de viver na sombra do herdeiro, lutando com sentimentos de inadequação e falta de propósito. Isso foi vividamente ilustrado pelas lutas públicas do príncipe Harry, destacando os conflitos pessoais que podem surgir desse papel. A história de príncipe Harry e Meghan Markle serve como um conto de advertência dentro da família real, ilustrando o potencial para ressentimento quando os membros mais jovens da realeza se sentem ofuscados. Ao dar a Charlotte e Louis a liberdade de escolher seus próprios caminhos, William e Kate esperam evitar que problemas semelhantes surjam. Essa decisão também está alinhada com os esforços contínuos para simplificar a monarquia britânica. Há uma pressão crescente para reduzir o número de membros ativos da realeza apoiados pela coroa. Essa mudança em direção a uma monarquia enxuta é uma adaptação prática ao mundo moderno, que questiona cada vez mais o custo e a relevância da monarquia. O público britânico, embora ainda em grande parte apoiando a monarquia, tornou-se mais crítico em relação ao uso de fundos públicos. Ao considerar a exclusão de Charlotte e Louis da lista de membros ativos da realeza, William e Kate estão tomando uma decisão voltada para o futuro, que reflete a necessidade de a monarquia evoluir. Uma família real menor e mais eficiente é um passo necessário para atender às demandas da sociedade moderna. A decisão de William e Kate não é apenas sobre prudência financeira, é sobre garantir a relevância contínua da monarquia no século XXI. No fundo, essa decisão é enraizada no desejo deles de proporcionar o melhor futuro possível para seus filhos. Ao dar a Charlotte e Louis a opção de viverem vidas fora dos deveres reais, eles garantem que seus filhos tenham a liberdade de explorar seus próprios interesses, perseguir suas paixões e construir suas identidades em seus próprios termos. Essa abordagem compassiva e moderna para a criação dos filhos reflete uma mudança na forma como a família real enxerga seus membros mais jovens. Também marca uma saída significativa da tradição, um movimento ousado que pode estabelecer um novo precedente para as futuras gerações da realeza. Ao fazer essa escolha, o príncipe William pede perdão por romper com a tradição, mas também por escolher um caminho que prioriza o bem-estar de seus filhos. É uma decisão tomada por amor, reconhecendo que a monarquia precisa evoluir para permanecer relevante em um mundo em constante mudança. William e Kate demonstraram, por meio de suas ações, que priorizam o bem-estar de seus filhos acima de tudo. No entanto, apesar desse compromisso compartilhado, há relatos de divergências de opinião entre o casal sobre certos aspectos da criação das crianças. Um ponto de discordância tem sido a educação do príncipe George. Enquanto William prefere uma instituição mais tradicional e prestigiosa, Kate expressou preocupações de que isso possa contrariar os esforços de modernização da monarquia. Ela acredita que os filhos devem ter uma criação mais relacionável e contemporânea. Apesar dessas diferenças, o casal permanece unido em seus objetivos mais amplos. Eles estão determinados a proteger os filhos dos fardos da vida real, ao mesmo tempo em que garantem que George, em particular, esteja totalmente preparado para assumir seu futuro papel. Ao contrário de seus irmãos mais novos, o futuro de George está amplamente pré-determinado. Seu caminho é de tradição e dever, uma realidade que tanto William quanto Kate aceitaram. Ainda assim, eles continuam comprometidos em garantir que George tenha o apoio necessário para crescer e assumir seu papel. Quanto a Charlotte e Louis, o futuro deles pode ser bastante diferente. A decisão de William e Kate de divergir da tradição real com seus filhos mais novos reflete um compromisso mais amplo com o bem-estar da família, sinalizando uma possível mudança nas expectativas para as futuras gerações da realeza. Essa abordagem moderna pode ser fundamental para garantir a relevância e resiliência da monarquia no século XXI.